Graça e paz a todos. É de muita alegria estar aqui mais uma vez para poder compartilhar o conhecimento escriturístico com vocês. Hoje é sábado e hoje deveria ser o dia que eu teria que gravar algum conteúdo mais doutrinário, mais pesado. E deveria ser gravado com uma câmera mais profissional, só que por forças maiores não deu. Mas enfim, hoje o estudo vai ser sobre o Consolador. A gente vai ler capítulo 14, verso 16 do Evangelho de João, ainda no capítulo 14, verso 26, o capítulo 15, verso 26, o 16, verso 7 e a primeira epístola que João escreveu no capítulo 2, verso 1. Então, para nós iniciar nossa leitura, vamos ler o capítulo 14 de João, verso 16 até o verso 17, para a gente ganhar contexto. Jesus dizendo: Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Primeiramente, Jesus fala que ele enviará outro Consolador. Por quê? A palavra Consolador é uma palavra grega que é parácletos, que ela tem algum significado, como intercessor, advogado, consolador. E por que eu citei a primeira epístola ao João? Vamos ler, para a gente entender. Primeira epístola ao João, capítulo 2, do verso 1, a qual diz: Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um Paráclitos. Jesus é um advogado para com o Pai. Jesus Cristo, o justo. Por quê? E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Então Jesus, ele também é o Paráclitos, por conta que ele é o nosso advogado. Da mesma forma, quando lemos Hebreus, capítulo 9, verso 24, Cristo ele intercede por nós diariamente ao Pai. Mas, quando ele fala que ele subiria e enviaria outro Consolador, é que Jesus, ele é Deus. E ele enviaria outro da mesma espécie. Por quê? Porque a Trindade é assim. A Trindade, na sua substância, é divina, é Deus. Porém, tem três pessoas distintas uma das outras. Não são deuses, é Deus. É Deus. Não é deuses, é Deus. Somos monoteístas. Acreditamos em um Deus somente. Então, Cristo fala que ele enviará outro da mesma espécie para poder agir. Esse é o primeiro texto, e no verso 17 fala que é o Espírito Santo. E temos também o verso 26, a qual fala: Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, o Espírito Santo, ele irá fazer com que iremos lembrar das coisas que devemos falar. Lógico que ele estava falando dos apóstolos, mas interessante que se formos fazer uma aplicação para os nossos dias, o Espírito Santo só pode te fazer lembrar aquilo que você estudou ou daquilo que você vivenciou. Eu não posso falar que eu fui para a Bahia e lembro de alguma coisa de lá, porque eu nunca fui para a Bahia, nem pense para a Bahia. Mas eu já morei quase 10 anos no Paraná. Morei 9 anos e 11 meses no Paraná. Lá eu posso lembrar. Bandeirantes, Londrina, Ourinhos, Jacarezinho, Andirá, Cambará, onde eu morava. Essas cidades eu sei, porque eu passei lá. Agora, eu não posso falar que eu sei o que é
Mato Grosso do Sul. Não tem como lembrar disso aí. Da mesma forma, como o Espírito Santo pode te fazer lembrar de algum texto bíblico, sendo que você nunca estudou? Como que o Espírito Santo pode lembrar o capítulo 1 de Gênesis, do verso 1, que fala que no princípio criou Deus os céus e a terra, sendo que eu nunca gravei esse versículo, nunca sequer eu estudei esse versículo. Nem sequer eu li esse versículo. Como que ele pode fazer lembrar? Mas, quando estudamos, quando vivenciamos alguma experiência, seja ela secular, seja ela espiritual, e é um momento propício de ser contado, o Espírito Santo vai fazer essa lembrança vir às nossas mentes para a gente poder falar. Como, por exemplo, na sexta-feira, eu fui convidado por 2 amigos a participar de um estudo bíblico, e o tema do estudo foi Mateus 3, a qual fala de João, que pregava o arrependimento no deserto, e ali batizava como uma confissão pública dos pecados. As pessoas iam lá, se batizavam, confessando publicamente que eram pecadores, e ali tinha bastante gente que ia para encontro de João, só que tinha muitos fariseus e saduceus que iam lá só para observar. Eles não estavam querendo se arrepender publicamente que eram pecadores. Lembrando que o batismo de João não era o mikvé do judaísmo, de purificação, mas era uma confissão pública dos seus próprios pecados. E João fala, raça de víboras, quem te induziu a querer fugir da ira vindoura? E ali a gente estudando esse texto, aí eu tive a oportunidade de falar sobre esse texto. E interessante que se eu não tivesse estudado esse texto, o que eu iria falar naquele texto? Principalmente quando chegasse, se eu não me engano, no verso 11, do batismo do Espírito Santo e com fogo que Jesus daria. Como que o Espírito Santo ia fazer assim então, Gustavo? Não tem como te fazer lembrar. Você não estudou esse texto, você nunca sequer leu esse texto. Então, o Espírito Santo ali me fez lembrar desse texto, da exposição desse texto, porque eu gravei um vídeo aqui no canal, eu já dei aula sobre esse texto, eu já até preguei sobre esse texto, eu não sou pregador, mas eu até me arrisquei a pregar esse texto, e naquele dia lá, eu pego de surpresa, não estava preparado, justamente eles estavam estudando sobre esse texto e eu tive a oportunidade de falar. Então o Espírito Santo fez lembrar como que era o contexto, como que era a explicação do texto, e me fez lembrar de alguns outros textos. Porque quando a gente fala de arrependimento, a gente fala do quê? De convertimento, do Espírito Santo, de Cristo, de pecado. E foi vindo o texto na mente, Romanos 3, verso 9 ao 18, João 15, veio vários outros textos e eu fui falando ali. Então, o Espírito Santo, quando ele habita em você e você tem uma bagagem de experiência ou de conteúdo, ele vai fazer você lembrar dos momentos propícios, como aconteceu comigo. É um exemplo, tá, gente? Eu não tô me exaltando. Eu não me exalto, eu sempre falo isso, eu sou o menor da casa, eu sou. Sabe? Deus me livre. Como é dito, quanto mais eu sei de alguma coisa, mais eu sei que eu não sei de nada. É basicamente isso que eu vi. Então a gente tem esse texto que nos fala isso aí, que o Consolador, o Paráclitos, o Espírito Santo, ele nos faz lembrar daquilo que a gente já vivenciou. Por quê? Porque ele é o nosso intercessor, ele é o nosso Consolador, ele é o nosso advogado, Cristo é o nosso advogado. Então é interessante a gente pegar esse significado da palavra Paráclitos. Mas temos outro texto aqui, capítulo 15, verso 26, fala também sobre o Consolador, a qual o texto diz: mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. E vós também testificareis, pois estiverdes comigo desde o princípio.
Aqui é uma divisão, do verso 26 ao 27, é uma divisão do capítulo 15, que fala do testemunho que devemos dar ao mundo. E esse testemunho é porque somos cristãos e devemos testificar de Cristo, ou seja, falar de Cristo. Interessante que no capítulo 14 é Cristo, e eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro consolador. Verso 26. Mas aquele Consolador, que é o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, e ele repete enfaticamente, mas quando vier o Consolador que da parte do Pai vos hei de enviar, você percebe que é o Pai que vai enviar. Mas olha que interessante, tem outro texto aqui também, o capítulo 16, verso 7. Porém digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vô-lo enviarei. Interessante que nos outros versos é o Pai que envia. Agora Cristo fala que é Ele que envia o Consolador. Para vocês entenderem que Cristo, Ele é Deus. Ele faz parte da substância divina e Ele, o Pai, é um. Como Ele mesmo testifica, que Ele, o Pai, é um. E interessante que Ele tem que se ascender aos céus para que o Consolador venha, para que o Consolador venha a ser enviado. Mas vale a pena notar aqui, depois eu continuo lendo aqui o verso, para que o Consolador vai ser enviado, é que o Consolador, o Espírito Santo, ele já agia no Antigo Testamento. A diferença é qual que é a obra do Espírito Santo no Novo Testamento e qual que é a obra do Espírito Santo no Antigo Testamento. A obra do Espírito Santo no Antigo Testamento era de fato converter as pessoas, regenerar as pessoas para que elas viessem adorar a Deus, o Hasher, que é o Eterno. Agora, no Novo Testamento, ele seria derramado, como a gente vê essas expressões, para quê? Para que viesse encher as pessoas, no sentido de capacitá-los à obra missionária evangelística. Por isso que ele foi derramado no Novo Testamento, para que viesse capacitar os pecadores a poder evangelizar, porque todos nós somos pecadores. Ele nos convenceu, como a gente vai ver aqui, do pecado, da justiça e do juízo, mas ele nos capacitou para poder evangelizar, nos dando coragem, ousadia para enfrentar o mundo afora. Porque quando a gente lê, por exemplo, aqui o capítulo 15 de João, do verso 18 ao verso 21, fala sobre o ódio que o mundo tem de nós. Quando o mundo nos odeia, eles odeiam primeiramente a Cristo. Depois ele odeia nós, porque nós testifica de Cristo, como a gente lê aqui no verso 26 ao 27. E interessante que nós, por nossa própria natureza, a gente não está querendo mesmo sentir, não que a gente sente ódio, mas de receber ódio da humanidade. A gente não está querendo isso. Geralmente as pessoas querem paz. Cada um fica na sua. Mas quando a gente vê que o Espírito Santo ele nos capacita, nos enche para poder evangelizar, aí é outras coisas. Como, por exemplo, a ideia do pessoal no cenáculo, em Atos 2, era isso. Eles estavam com medo da perseguição dos romanos e também da ideia judaica lá da perseguição. Porque primeiro começou com os judeus, depois começou com o Império Romano, onde houve o desvinculamento aí de fato do cristianismo e do judaísmo. E vocês percebem que eles estavam presos lá no cenáculo há 60 dias. Quando veio o Espírito Santo capacitando eles, eles foram já evangelizando e não pararam até hoje. Teve o processo em Atos, depois teve em Atos 9 o convertimento de Paulo, e foi assim, pregando, e olha até hoje onde a gente está. A gente está falando do século I e a gente já está no século XXI. Então, o Espírito Santo, ele capacita pessoas para poder fazer essa obra evangelística. Por isso que ele foi derramado nesse sentido no Novo Testamento. Mas ele trabalhava no Antigo Testamento convencendo. Ou vocês acham que Noé, eu mesmo vou adorar o Adonai? Não, em hipótese alguma. Por ele mesmo? O que aconteceu lá em Gênesis 6?
a corruptibilidade lá, os gigantes lá, os chefões, os reis lá, gigantão, poderosos da maldade, fazia. Isso é a natureza pecaminosa. Isso é a natureza pecaminosa. Como que foi salvo 8 pessoas ali? Que foi Noé, sua mulher, seus 3 filhos e suas 3 noras. Como? Só pela obra do Espírito Santo ali. Não foi por mérito de Noé. Como que Abraão, por exemplo, ele sai de Ur dos Caldeus, que era a Mesopotâmia, uma região babilônica totalmente idólatra, porque a idolatria veio de Babilônia. Veio de quem? De Nimrod. Nimrod, parente de Cuxi, um dos filhos de... um dos descendentes de Noé. Noé tinha quantos filhos? Sem, Jafé e Cã. Cã teve, se não me engano, era o seu filho, Cuxi, e de Cuxi veio Nimrod. Então, Nimrod, ele praticamente foi o primeiro anticristo da Bíblia. Já em Gênesis 10 você lê isso aí. E ele já estabelece a astrologia, a adoração aos astros. Quem gosta de signo aí, você está idolatrando, viu? Não existe essa ideia, não. Pode ser bonitinho e tudo, mas isso é totalmente idolatria, totalmente... enfim. E Nimrod, ele estabelece a primeira religião idólatra, a falsa religião. Não é à toa que... depois eu vou gravar um vídeo falando sobre essa ideia aí, mas, foi uma idolatria gigantesca que Nimrod estabeleceu. Torre de Babel. E acontece isso aí. Então, o Espírito Santo agia no Antigo Testamento, convencendo os homens do pecado, justiça e juízo nesse sentido, de guardar eles para eles não serem destruídos. Como aconteceu lá. De várias vezes Deus matar o povo por tal pecado. E aqui, no capítulo 16, verso 7 ao 11, fala que Cristo enviará o Consolador, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo, do pecado porque não crê em mim, do pecado porque não crê em mim, da justiça porque vou para meu Pai e não me vereis mais, e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Então, ele enviará o Espírito Santo para convencer do pecado, da justiça e do juízo, para que de fato o pessoal creia em Cristo, para que da justiça, porque Cristo vai ao Pai e não mais vereis a Cristo, depois Cristo volta no arrebatamento para arrebatar a sua igreja, e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Quem que é o príncipe deste mundo? Satanás, o opositor, o adversário das nossas almas. E a gente tem mais um texto que é 1 João, capítulo 2, verso 1, que a gente já leu, que fala que Cristo também é o nosso advogado, ele é aquele que intercede. E para encerrar, vamos ler Hebreus 9, para a gente pegar essa ideia também de Cristo. Hebreus 9, 24 fala assim, ó: porque Cristo não entrou no santuário feito por mãos, figuras do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Então o Espírito Santo, ele é o nosso consolador, o nosso intercessor, mas Cristo também é o nosso advogado e o nosso intercessor, porque diariamente ele está intercedendo por nós, porque nós necessitamos. Capítulo 3, verso 1, fala que Deus enviou a Cristo para ser o nosso sumo sacerdote, para expiar os nossos pecados, propiciar, como a gente leu no verso 2 de 1 João 2, os nossos pecados, não só os nossos, mas também os do Antigo Testamento. Então, a obra da Trindade, que o Pai trabalha, Cristo trabalha, o Espírito Santo trabalha, está presente. Então, se hoje a gente tem alguma dificuldade, quero que você saiba que Deus trabalha em nossas vidas. Cristo trabalha em nossas vidas. E o Espírito Santo trabalha em nossas vidas. Porque são eles que nos consolam, que intercede por nós, que é o nosso advogado. Amém? Nosso estudo foi esse estudo aqui básico sobre o Consolador. Quero que
Deus te abençoe. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. E não se esqueça de assistir todos os vídeos. Às vezes eu falo algum complemento de um vídeo passado. Acontece. Para não ficar uma coisa muito extensa, às vezes eu faço isso, ok? Então fique com Deus. Até o próximo vídeo.